Vamos seguir analisando, então, o Boletim Focus divulgado hoje. Eu converso agora com a professora Carla Beni, professora de Economia da FGV. Tudo bem, professora? Mais uma vez, muito bem-vinda aqui no CNN Money. Bom dia. Bom dia, Muriel. Bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Quero te ouvir. Acho que a gente pode começar destacando justamente a taxa de juros, né? A Selic, que teve essa alteração. O que mostra, na sua percepção, esse movimento feito pelo mercado, então, de queda, de recuo, justamente na semana de decisão agora importante de política monetária? Eu acho que, bom, como a gente sempre fala, né, Muriel, que esse daqui é o Waze, né, da semana, que o Boletim Focus vai corrigir na rota dele. Mas eu acho que ela estava realmente muito puxada, né, 15%, e essa manutenção de 15% há muito tempo já estava dando uma sinalização que estava um pouco distorcido isso. Então, eu acho que essa movimentação de ajuste é porque daqui a pouco o Banco Central vai ter que decidir, né, o que ele vai fazer com essa Selic. Talvez ele faça uma manutenção aí, por exemplo, um viés de neutralidade um pouquinho para dar um respiro e ver o que vai acontecer com o cenário internacional, mas a tendência, e eu acho que o que me preocupa muito, Muriel, é que a gente descolou de verdade da taxa real de juros histórica nossa, que era antes da pandemia, em torno de 4,5% a 5%. A gente está falando de 7% de taxa real. Para quem estiver nos ouvindo, o IPCA descontado da Selic a 7%, assim, com uma naturalidade muito grande. Eu acho que esse ponto me preocupa bastante. Perfeito. Eu aproveito até para te perguntar qual a projeção para essa semana, para essa super quarta também. Se teve alguma alteração das últimas semanas que conversamos para cá, na percepção aí de vocês. Eu acho que a gente vai fazer até digamos assim, seguir a mesma linha. A gente nunca pode, né? A gente pode esperar, né? Trump, né? Pode fazer alguma coisa, a gente nunca sabe. Mas eu acho que os dados da economia americana e basicamente esse balanço aqui desses primeiros 100 dias do governo Trump estão mostrando aí os tropeços, digamos assim, da política econômica que ele tem feito em cima das tarifas. A conferir o que vai acontecer para frente, mas eu acho que a sinalização da queda da taxa Selic, se não vier nessa próxima, a outra, acho que a gente já tem um caminho sinalizado para isso. Perfeito. E aí aproveito para te perguntar também, olhando para o cenário de IPCA, novamente uma queda do IPCA para esse ano de 2025. De modo geral, a gente viu algumas alterações importantes para esse ano de 2025. A gente já viu uma alteração com relação ao PIB também recente, que aconteceu no Boletim Focus. E agora, o PIB dessa vez ficou intocado, mas a gente viu câmbio também, Selic e agora também IPCA. Isso, eu acho que a questão do IPCA, se a gente tiver mesmo, digamos assim, uma certa estabilidade climática, que é o grande peso, a gente tem um grande peso de alimentação no domicílio dentro do IPCA. E aí a gente consegue fazer, pensar, digamos assim, essa inflação com um pouco de queda. A gente também não pode esquecer que a gente vai trabalhar agora esse ano com a meta contínua, então o Banco Central ele está olhando já 2026, porque ele vai trabalhar com 18 meses, e se ele ficar 6 meses descumprindo a meta de inflação, aí o Galípolo vai ter que se explicar, digamos assim, que é o que está dentro da regra. Isso seria para metade do ano, ou seja, se ficar 6 meses todos fora da meta de inflação do limite superior, né? Então, a conferir aí o que vai acontecer nesses próximos meses, mas o que a gente espera é um certo arrefecimento do processo inflacionário, até porque, se você acompanhar os dados da desocupação, a gente teve uma elevação no desemprego, infelizmente. Pois é, queria até que você explicasse para a gente um pouco dessa relação, olhando para esse cenário que muitas pessoas ficam com essa dúvida, levando em consideração que acaba que está aumentando então o desemprego, mas ao mesmo tempo a gente pode ver talvez a inflação começando a cair a partir desse movimento. Queria ver a sua projeção, inclusive para quando que a inflação, na sua percepção, pode começar a cair, talvez no fim do ano, talvez agora nos próximos meses. Qual que é o movimento levando em consideração que o desemprego agora começou já a aumentar?
Essa política monetária, a política monetária contracionista, que é a elevação da taxa Selic, ela se feita por um período longo e numa intensidade longa, isso pode ser concomitante, que é o que a gente está vendo desde o ano passado, a Selic subindo, e 3 grandes subidas a 1 ponto percentual, isto é para contrair a economia, isso é para provocar o desemprego. Então, a gente não pode ficar surpreso quando a gente tem um aumento do desemprego no país. Este é o objetivo. Você diminui a atividade econômica e, literalmente, você tem menos gente com renda para comprar. Então, é por isso que a inflação acaba caindo. É um remédio exagerado, é um remédio que tem efeitos colaterais muito ruins para a economia. Até a gente precisa discutir isso mais num outro momento, eventualmente, mas essa métrica do Banco Central, ela é uma métrica extremamente excludente, porque aquelas pessoas que entraram no mercado de trabalho e começaram a ter emprego e renda, elas vão ser expulsas disso. Aí você diz, bom, então a inflação melhorou um pouco, onde você tem uma ferramenta que é subir a Selic para todas as causas de inflação que ela não tem a mesma eficiência. Custo, demanda, inércia e expectativa. São 4 causas de inflação e você usa um remédio para os 4. Aí a gente tem, infelizmente, o aumento do desemprego. Perfeito. E aí aproveito para te perguntar também com relação à perspectiva para a inflação desse ano. Vocês estão prevendo que talvez até o fim desse ano a gente vai ver uma inflação recuando bastante? Ou quando que vai dar para sentir realmente os efeitos dessa política monetária contracionista? Os efeitos da política monetária eles já estão sendo sentidos, mas como ele não tem eficiência em cima da inflação, vai depender muito mais das questões climáticas. Se você pegar agora, Muriel, esse mês, qual é o vilão do mês? O tomate. O tomate subiu não sei quantos por cento. Bom, e aí eu faço o quê? A Selic vai resolver o problema climático do tomate? De que forma? Na verdade, não resolve. Eu preciso dar uma volta na economia. Eu demito um monte de gente para poder vender menos tomate. Então, olha a métrica, como é que funciona, e ela é uma métrica perversa. Então, a gente depende muito mais da questão cambial e das questões, digamos assim, climáticas, para a gente ter um arrefecimento dessa questão inflacionária para o segundo semestre já. Professora, fugindo um pouco, mas eu queria ouvir um pouco da sua percepção com relação a essa métrica perversa. Você enxerga um outro caminho nesse caso para o Brasil? Nós temos a possibilidade, tem vários estudos, inclusive, professor Braulio Borges, da FGV e tudo, nós temos vários materiais mostrando que a meta de 3% ela é extremamente rígida para um país como o nosso. Então, há a possibilidade de ter ou uma flexibilização dos 3% ou da banda. Inclusive, teve carta enviada para o Conselho Monetário Nacional de vários economistas assinando justamente isso. Quando a gente trabalha com esta métrica extremamente rígida, você acaba puxando a Selic para frente, agora para os 18 meses, de uma forma muito intensa. E isso daí provoca essa queda de atividade na economia. Então, é em cima disso, ou seja, de flexibilizar ou a meta ou a faixa de intervalo, que se chama de banda, isso daí daria um certo alívio para que você não precisasse subir tanto a taxa Selic. E tem material empírico muito bom já publicado a esse respeito. Perfeito. E aí aproveito para te perguntar sobre o câmbio. Eu sei que, enfim, é uma grande dúvida. É terrível perguntar sobre isso, mas eu preciso falar. A gente está falando aí de novo de uma queda do câmbio. A gente vem, pelo menos nas últimas semanas, acompanhando essa queda, essa desvalorização do dólar. Mas queria ver a sua percepção agora com esse boletim Focus, já agora mirando para o fim do ano, bem abaixo dos R$ 6. O que a gente espera, eu sempre tenho aquela frase, Muriel, que eu já falei com você, 6 nunca mais. Então, mas esse daí é uma expectativa minha, é um desejo meu. A gente vive num país, de todos nós, né? Exatamente. Vou te incluir no meu time de 6 nunca mais. O que acontece é o seguinte: como a gente tem essa instabilidade internacional,
Esse é um ponto. Mas o Brasil, a gente trabalha com câmbio flutuante administrado por metas de inflação lá desde 99. E nós fizemos movimentos na área do câmbio de desregulamentação cambial. Então, a desregulamentação cambial com um câmbio flutuante, ela propicia um volume de arbitragem, de carry trade muito grande. Então, nós temos que sempre colocar na mesa esse grande ponto central, que é a especulação em cima do real. Então, é por isso que quando você me pergunta sobre o câmbio, eu começo até a dar risada de estresse para pensar o que vai ser o câmbio. É porque a estrutura cambial nossa, quanto mais livre ela for, quanto mais você permitir as operações de câmbio num câmbio flutuante, num país periférico como o nosso, mais especulação cambial a gente vai ter. Então, sim, é possível que esse câmbio oscile, mas a gente espera que ele fique aí, digamos assim, uns 5,70 para o final do ano. Olha que eu estou sendo bem positiva. Bem otimista mesmo, né? Olhando para 5,70, a gente está agora, nesse momento, um pouquinho abaixo dos 5,70, mas é isso, a gente recebe também aqui sempre o professor Cabral e ele sempre faz a projeção com relação ao horário. Eu pergunto assim, mas quanto que vai ficar o dólar nesse ano? Ele fala, bom, agora são 9,21, vai ficar 5,21. Ele sempre fala uma coisa assim, porque, enfim, é difícil fazer essa projeção, né? É exatamente isso. Eu tô achando que eu vou comprar aquele globo, sabe? Daquelas pessoas que ficam fazendo a previsão do futuro. Eu vou começar a comprar o globo desse e deixar aqui do lado da minha mesa. Quando você perguntar o câmbio, eu vou fazer, deixa eu ver aqui. Exatamente. E aí aproveito para te perguntar também, olhando para o nosso cenário agora de 2025, ao mesmo tempo a gente percebe que aos poucos o cenário está começando a funcionar. Existiam grandes dúvidas com relação a talvez a gente estar num cenário de dominância fiscal, mas a gente percebe pelo menos no Boletim Focus que talvez não seja esse caso. Você acredita, professora, que a gente chegou a passar por uma possibilidade de dominância fiscal ou estamos ainda com chances? Como é que você está enxergando esse movimento? Eu acho que não. Eu acho que a dominância fiscal é algo muito raro, inclusive, de acontecer. Eu acho que a gente tem. Esse é um dos pontos que eu te falei, que a gente precisa repensar nisso, que é um excesso de fiscalismo que a gente tem. A área fiscal é fundamental, importantíssima para qualquer país, mas a gente não pode esquecer que nós, na pandemia, atingimos uma dívida em relação ao PIB de 90%. E nós fechamos o ano passado com uma dívida em relação ao PIB de 75%. Então, a gente não tem nenhum estouro fiscal. Esse processo aí, a gente precisa entender que quanto mais escândalo a gente faz em cima da área fiscal, a gente também está dando uma licença para o Banco Central continuar subindo a taxa Selic. E a gente não pode esquecer a amarra da monetária com a fiscal, porque cada um ponto percentual que o Banco Central sobe de Selic, ele provoca uma despesa no Tesouro de 50 bilhões de reais. Então, só essas 3 subidas do Banco Central foram 150 bi de despesa do Tesouro. Então, o Banco Central, sim, ele é corresponsável pela área fiscal. Então, enquanto a gente continuar separando, a gente tira as responsabilidades e a macroeconomia, ela coloca os dois em conjunto. Perfeito. E aí aproveito para te perguntar também, olhando para esse nosso cenário agora atual do Brasil, a gente ouviu o Haddad sendo questionado semana passada se ele acreditava que o Brasil estaria num caminho de recessão, levando em consideração essas grandes aí, incertezas globais, FMI fazendo projeção também de talvez um cenário de recessão global, chances maiores. E aí eu queria te ouvir com relação ao cenário do Brasil. O ministro Haddad disse que não tem chance, que o Brasil não vai passar por uma recessão. E aí queria saber a sua percepção com relação a esse cenário, se existe alguma chance, talvez para esse ano ou para o ano que vem, que é um ano um pouco mais nebuloso diante do que está acontecendo. Quando a gente fala em recessão, assim, para o professor, a gente tem um certo preciosismo com relação a isso, né? Ou seja, nós precisamos ter 2 trimestres de queda consecutiva do PIB. Se o PIB subir no meio do caminho, você já para com esse processo e teria que voltar a contar de novo. Então, 6 meses de queda do PIB
configura um processo recessivo. Então, esse preciosismo faz com que eu me atenha a ele e diga para você que essa chance, ela é remota. Agora, em 6 meses, a gente tem muitas possibilidades aí, principalmente na questão, aí somando o que a gente já falou, internacional com o câmbio, mas não é essa a tendência que a gente tem. Nós estamos, a economia, ela cresceu a 3% do PIB aí, com 3 anos seguidos, basicamente, que a gente fecha a 2 esse ano. Então, eu acho que essa chance, ela é muito pequena, Muriel, de acontecer. E mesmo para o cenário internacional, a gente teria que ter uma recessão, ou seja, 2 trimestres de queda das atividades econômicas. Então, para isso acontecer, os Estados Unidos vai estar com um efeito colateral gigantesco interno. É possível que o Trump perca popularidade e recue numa série de coisas que ele já fez, como ele fez no primeiro mandato dele. Então, é uma possibilidade, digamos assim, incerta, ainda um pouco vaga a esse respeito. Muito bem, professora Carla Bene, da FGV, muitíssimo obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Volte sempre, viu? Não preciso nem falar, porque a gente sempre gosta de te chamar para cá. Obrigada e uma boa semana. Obrigada, ótima semana, um beijo para você e para todos. Obrigada, professora.